Oi pessoal, tudo bem? Vou iniciar mais um vlog aqui com vocês no canal. Hoje é segunda-feira, está uma chuvinha, um tempo super gostoso e propício para estar na cama com os meus livros, mas infelizmente não é aquilo que eu posso ter no momento, mas tá tudo bem. Essa semana vai ser um pouquinho diferente porque meu marido vai viajar amanhã, então vou ficar sozinha, abandonada. Mas tudo bem, estou aqui com alguns planos de produzir alguns conteúdos para vocês, vou participar de alguns sprints de leitura, então vai dar certo, confia. Final de semana foi um pouco preguiçoso, mas a gente cuidou de algumas coisas da casa porque ainda estamos naquele ritmo pós-mudança. Apesar da gente já ter feito toda a mudança, né? A gente já não tem mais nada encaixotado, mas tem algumas coisas tipo, colocar cortina, tirar uns plásticos que estão nas fechaduras, umas coisas assim, mas que estamos cuidando. Infelizmente ontem eu acordei cedinho com barulho de água, gente, e a gente está com algum tipo de vazamento na casa e a gente não sabe de onde que ele está vindo, para onde ele está indo, mas sabemos que ele existe. Estamos esperando então o pessoal que vai cuidar disso pra gente. Estamos também no processo de entrega do outro imóvel e, bom, isso também tá sendo mais uma coisa que a gente precisa resolver. Mas deixa eu falar das minhas leituras para vocês. Eu estou lendo e de forma assim apaixonada A Brincadeira do Kandera. Esse é um livro que tá funcionando muito para mim e nossa, eu tô tão feliz de ter iniciado esse projeto de leitura desse livro porque é uma leitura que eu gosto muito e eu acho que tá aí para figurar um dos meus autores mais benquistos, se não o preferido, porque eu gosto muito da forma com que ele escreve. Eu estou fazendo um vídeo da meta de 50% de leitura, né? Eu vou lendo e vou gravando para o pessoal que está assinando, né, a área de membros aqui do canal. Então, se você ainda não assina, fica aí o convite, porque eu vou fazer alguns conteúdos exclusivos, algumas coisas aí que vai ser só para pessoal que está dentro, né, desta área, e espero que vocês gostem. Se vocês ainda não entraram, fica aqui o convite. Estou lendo também O Caminho do Artista, essa é uma leitura que está me acompanhando ao longo das semanas. A meta é ler um capítulo por semana, da mesma forma com que o livro propõe alguns desafios semanais. E eu estou somente lendo, estou um pouco frustrada com isso, que eu não estou conseguindo colocar as ações em práticas. Eu lembro de fazer as morning pages só quando eu pego o livro. Então, na hora que eu vou e cato ele para ler, eu lembro, putz, eu devia estar escrevendo. Comentei que eu estou lendo esse livro com a Gabi, com a Nicole, com a Renata. E eu comentei sobre isso lá no grupo e elas falaram, né, de escrever em qualquer horário do dia. E eu vou tentar fazer isso, nem que seja um pouco. Eu li hoje uma parte da meta que eu estou atrasada, por sinal. Eu quero ver daí se as perguntas que eles colocam ali, as questões que eles colocam pra gente responder, eu já respondo no caderno e faço algumas reflexões sobre isso. Vamos ver se vai dar tempo, porque hoje está um dia um pouco corrido, tem bastante agenda do trabalho, tem algumas leituras para fazer, tem uma pia de louça me esperando e algumas outras afazeres aí que eu preciso dar conta, fora algumas agendas aí um pouco mais puxadas que eu vou ter hoje. Estou lendo também, eu não vou pegar para mostrar para vocês porque está me servindo de apoio para o tripé aqui, O Processo Maurícios. Esse é um livro que eu queria ler faz algum tempo. Eu vi o pessoal do Etos lendo, não consegui entrar na turma na época, porque eu estava zerada na minha conta bancária. Então, eu comprei um livro daí um pouco tempo depois, numa promoção que teve. E eu fiz um processo aqui de dar uma pausa de todas as leituras que eu estava em andamento, porque eu senti que nada estava funcionando, estava tudo meio chato. Daí eu, assim, a chata tô eu no caso, né? Mas tudo bem. Aí eu pensei, não, vou pegar livros que eu realmente quero ler. Então nisso chegou A Brincadeira do Kandera e peguei o Processo Maurícios, que eu também queria ler. Esse final de semana eu li 2 livros curtíssimos. Um foi O Conto da Ilha Desconhecida, do Saramago, e o outro foi Cartas ao Pai, do Kafka, e está surgindo uma obsessão por Kafka. Vamos ver como isso vai se desdobrar e quero compartilhar com vocês esse processo também. Estou nesse momento gravando o vídeo em que eu vou falar sobre a leitura do Diário do Homem Supérfluo. Então eu estou fazendo uma série de vídeos, né? Na verdade, vai se tornar uma série agora, né? Porque eu só fiz um, então estou fazendo o segundo vídeo, que eu leio, né? E
gravo os comentários sobre as partes que eu estou lendo aqui, as entradas de diários, algumas coisas que me chamam a atenção neste livro. Vai ao ar, eu acho que nesta terça-feira, hoje é segunda. Não sei quando vai sair esse vlog, mas já vou deixar aqui também o link na descrição para que vocês assistam esse vídeo, porque tá ficando bem legal o conteúdo, modéstia à parte. E eu acho que, como eu já li algumas vezes esse livro, isso me facilita um pouco também conseguir falar de forma mais assertiva sobre ele, porque a primeira vez que eu li, eu não conseguia achar palavras para exprimir aquilo que eu tava sentindo. Por hora é isso, a gente se fala um pouquinho mais depois e vou gravando aí algumas coisas da minha rotina para vocês. Bom dia, pessoal! Hoje é dia 11 de abril, tô perdida aqui. Estou com uma gata mega carente aqui no meu colo. Ela normalmente é o grude do meu marido, como o meu marido está viajando, ela fica de grude comigo. Eu não consegui atualizar muito esse vlog, porque eu não fiz absolutamente nada, estou uma ameba, vivendo a vida. Mentira, ontem eu consegui gravar o vídeo da minha coleção de toda a minha literatura russa que eu tenho aqui na estante. Vou deixar o vídeo aqui pra vocês, caso vocês ainda não tenham visto. Mas tô aqui descabelada, acabei de acordar e queria contar pra vocês qual que vai ser a minha próxima leitura. Eu fiz uma enquete com os membros do canal, que o pessoal que é membro do nível 3, que tem aí o benefício de responder algumas enquetes, e eles escolheram a minha próxima leitura de gosto duvidoso, que é A Biblioteca da Meia-Noite. Então, provavelmente esse vlog vai se tornar o vlog de leitura deste livro aqui. Eu não conheço muito desse livro. Eu só sei que teve uma treta há um tempo atrás do Felipe Neto sobre essa história. Eu sei que ele tem alguns temas sensíveis também. E foi aí um livro mega hypado do TikTok, então vamos ver o que eu acho dele, né? Eu acho bonita a capa, porque essa aqui é uma capa que ela brilha no escuro. Então, acho que ficou bem legal. Eu sei que ele tem uma premissa de uma menina que parece que ela tenta dar fim à própria vida. E que daí, quando ela tem um sonho, parece que nesse sonho ela consegue ter acesso a essa biblioteca da meia-noite. E cada livro é uma possibilidade da vida dela. Coisas que ela poderia ter feito, decisões que ela poderia ter feito diferente. Eu acho que é isso, mas eu volto a atualizar vocês se for isso mesmo, porque talvez esteja errada também, já que eu ainda não li o livro. Eu vi uma resenha faz muito tempo atrás. Bom dia, hoje é dia 12, sexta-feira, finalmente. Estou me arrumando aqui para trabalhar. Estou atrasada, por sinal, e pensei, por que não me atrasar um pouco mais e gravar aqui uma fala com o pessoal para contar das atualizações dos livros que eu estou lendo no momento. Como eu comentei na última atualização do vlog, eu comecei a Biblioteca da Meia-Noite. Esse é um livro que está há algum tempo aqui já na minha estante. Ainda bem que eu já tenho outro. Tô passando um protetor solar, aquele protetor com cor, sabe? Esse aqui é bem bom. Ele serve também como uma base para maquiagem. Ele prende melhor, segura melhor a base depois. Então eu comecei o livro, no ponto psicológico, faz bastante sentido as coisas que estão ali, sabe? Eles mostram essa mulher nos seus altos dos 30 anos, se eu não me engano, que ela tá meio que sem chão, assim. Ela acabou de terminar um casamento, um noivado, na verdade, na véspera do casamento. E isso mexeu muito com ela, obviamente. Ela, pelo que parece, ela é órfã de pai e de mãe. Para completar todo esse sarceiro, ela foi demitida do trabalho dela porque ela estava muito deprimida, coisas que a gente sabe que na verdade de fato acontecem. E o cachorro dela morreu. O cachorro não, o gato dela morreu. Então, assim, eu senti que o autor dá uma pesada na mão, sabe? Porque no aspecto psicológico, ela tá sem todas as redes de apoio dela que ela poderia ter, que seriam preventivas a um suicídio.
Então, quando a gente trabalha com um paciente que está com ideação suicida, que são só os pensamentos, né, antes de ter a ação em si, mas tem pensamento, tem planejamento. Então, a gente fortalece a rede de apoio dessa pessoa, para essa pessoa não se sentir tão sozinha e ter quem recorrer naquele momento decisivo em que ela toma uma decisão de dar fim à própria vida. Só que eu acho que o autor deu uma pesada na mão, sabe? Em como que ele traz isso. Eu acho que ele traz isso de forma muito extrema. E eu acho que ele dá uma forçada também, que na hora que ela encontra o gato dela morto, que ele foi atropelado por um carro, ela fala que ela fica triste, mas uma das coisas que ela sente é inveja por esse gato ter morrido, né? Porque ela também ela queria estar assim, que é no sentido de não estar sentindo mais nada. Tem uma passagem aqui que eu achei que ela deu também uma pisada de mão. Deixa eu pegar aqui. Estou com os meus livros no banheiro, gente. Eles andam comigo pra cima e pra baixo pela casa. Ó, ela fala assim, ó. Nora foi tomada por uma tristeza que lhe era bastante familiar. Só não caiu em prantos por causa da sertralina, que é um remédio aí pra depressão, né? E depois ele fala assim, ela tá numa conversa com o chefe dela, e o chefe dela diz que mas a pressão é o que faz a gente. A pessoa começa como carvão e a pressão faz dela um diamante. Assim, eu achei meio clichê essas abordagens e aquela premissa de que os livros, né, da estante, dessa biblioteca da meia-noite, iam representar as possibilidades da vida dela. É isso mesmo que eu vou encontrar no livro, avançando com a leitura. Então, assim, eu acho que, de primeiras impressões, o aspecto, a construção psicológica faz sentido para quais são as coisas que podem levar uma pessoa ao suicídio, tá bem adequado. Eu acabei de derrubar o meu pó solto no chão. Vamos fazer de conta que isso não aconteceu e que eu perdi metade do produto. Então, dessa forma, eu acho que faz sentido, vou continuar a ler. O livro é bem curtinho, ele tem, assim, capítulos de uma página e meia. Quero ver se hoje eu dou um pouquinho mais de gás neles e já volto com uma atualização para vocês, tá? Nesse meio tempo, eu peguei também uma confissão do Tolstói, que eu ganhei da Ellen. Esse livro tá aí na minha estante, eu tava com vontade de pegar alguma coisa de literatura russa, porque eu acabei de fazer o vídeo sobre as coisas da minha biblioteca russa, na verdade, né, tudo que eu tenho aqui dessa literatura, e fiquei com um ciricutico, confesso pra vocês. Se vocês ainda não assistiram esse vídeo, eu vou deixar aqui no link da descrição pra vocês verem, mas ficou bem legal, eu acho, mostra tudo que eu tenho, me surpreendi, eu tenho 27 livros russos na minha estante, e tem coisas ainda que eu ainda quero comprar, ainda quero adquirir. Então, ó, eu uso o blush pra fazer de sombra porque eu gosto do efeito que ele fica. E daí faço um pouquinho do cantinho do olho com marrom. E peguei esse então porque era um livro que entrou recentemente pra minha estante, que eu ganhei da Ellen. E eu vi o pessoal do Clube do Livro sobre Livros falando super bem desta obra. Eu falei, por que não, né? E tá sendo bem legal a leitura, comecei hoje de manhã, tá sendo bem legal. Eu li ele faz meia hora atrás, que eu li metade dele. E ele tem 100 páginas, 120, uma coisa assim. E eu achei bem legal porque mostra um Tolstói bem diferente do que eu estou acostumada. E mostra ele assim, questionando, né, o valor da vida, o porquê que ele deveria fazer determinadas coisas, porque que a vida tem que fazer sentido. E ele fala, né, no começo do livro que ele não é mais uma pessoa religiosa, que ele teve uma formação cristã, mas que ele via que as pessoas eram cristãs por costume e não por crença. E daí ele começa, na parte que eu tô, ele tá questionando a ciência. A ciência se propõe a responder todas as questões da vida, né, as questões importantes da vida, menos as que de fato importam, que são, por exemplo, da onde a gente veio, para onde a gente vai e tudo essas coisas assim mais fundamentais, que são respostas que a gente não tem. Ele vê também... Ai, calma. Não consigo falar e passar delineador ao mesmo tempo, gente. Ele fala também como alguns grandes
filósofos responderam isso, mas que não são respostas suficientes, não são respostas satisfatórias para ele. Então é muito legal ver essa mudança de pensamento, e são todos os pensamentos que levaram ele para uma tentativa, né, para uma ideação suicida. Então estou com 2 livros que estão trabalhando isso de forma diferente no momento, então eu gosto quando essas coincidências acontecem. E daí temos também nesse livro ele questionando o papel da família, entende? Ele falando, né, que ele precisava ter... Primeiro, a família foi um motivo norteador para ele, que ajudou ele a tapar essas reflexões que ele tem na vida, mas que depois ele tinha que ter um motivo para continuar cuidando da vida dele, da família dele, porque senão ele sabia que os filhos iam passar pelo mesmo processo que ele, só que ele não ia conseguir fazer nada, né? Então é um pouco da reflexão que algumas pessoas que não querem ter filhos têm, e não estou criticando ou questionando as decisões individuais, acho que todo mundo sabe o que quer pra si. Eu mesmo sou uma pessoa que não quero ter filhos, mas aquela coisa de que eu não sei nem o que fazer da minha vida, quem dirá ter um filho, sabe? Quem dirá cuidar do meu filho. E já sabendo que eu sei da história da vida dele, que ele teve, sei lá, 10, 12, 13 filhos, sei que foi uma galera, assim, foi bastante gente, ele não... Imagine, né, para a esposa dele chegar no ponto em que teve toda essa penca de filhos e ele tá nessa crise existencial dele, ela tendo que lidar com ele e cuidar de todos os filhos, e saber que ele renegou a obra dele no final da sua vida e que não queria nem mais ter os direitos, os ganhos, né, com base na sua obra, e tendo que sustentar toda aquela galera. Eu fico pensando o quão louco que deve ter sido pra ela isso, sabe? Eu tava conversando com a Nicole hoje mais cedo, e por sinal ela fez uma figurinha me zoando, escrito assim: alguém falou em homem supérfluo. Vou deixar a imagem aqui pra vocês verem, porque é uma temática que me atrai bastante, mas eu tava pensando que isso também, eu não sei qual que é o tempo, eu não fiz a comparação do tempo histórico entre as duas coisas, mas eu fiquei lembrando muito das reflexões que os próprios homens supérfluos têm, porque tem uma parte nesse livro que ele questiona do que adiantou ele ser sábio. Então, do que adiantou ele ter construído conhecimento, ele ser uma pessoa intelectual. E ele até se compara, né, tem uma comparação que ele faz com um homem que está na floresta, mas que não sabe que está perdido, e ele, que é, no caso, um homem sábio, sabe que está perdido. E a diferença que isso faz, né, para a percepção de finitude, de desamparo e tudo mais. Tem um conto popular ali que ele traz, que eu não vou lembrar agora exatamente de onde que era, mas que fala o seguinte, que tem um cara que ele cai num poço e em cima tem, sei lá, eu não vou lembrar exatamente agora, gente, mas embaixo tem um dragão e em cima tem um monte de lobo, digamos assim, né? Então, naquela lógica de que se ele cair, ele vai ser devorado por um dragão, e se ele subir, ele vai ser devorado por lobos. E daí ele percebe que no galho que ele está se segurando no meio do poço para não cair mais, tem um favo de mel. Então ele vai e bebe daquele favo de mel, e é aquilo que ele faz. Então usa essa analogia para falar sobre as coisas que a gente se embebeda, se inebria para ignorar as grandes perguntas da vida, né? Pra aquelas perguntas de por onde eu vou, de onde eu vim, o que vai acontecer com a minha vida após a morte. Então ele traz essa analogia que eu achei bem bacana, achei bem diferente, assim, não estava esperando, e mostra muito dessa reflexão dele, e eu conecto muito isso tudo com o pensamento do homem supérfluo. Então a gente tem em A Senhoria o Ordinove, que é o personagem sonhador, supérfluo ali do Dostoiévski, que foi quando eu tive contato pela primeira vez com esse tipo de personagem, que ele vai acontecer tudo lá no livro, né, e chega no final de todo o desdobramento,
ele fica desiludido, então a vida dele meio que perde a razão, perde o motivo de existir. Ele não fica com ideações suicidas, mas ele deixa de sonhar. Então, o que acontece com o homem supérfluo sem o sonho, sem essa idealização de mundo? Eu acho que seriam coisas similares ao que acontece com o Tolstói e que aconteceu também com o Urdinov em A Senhoria, que é um livro que eu gosto muito. Fica a recomendação para vocês, mas já estou atrasada, já terminei de me arrumar, estou decente aqui para começar o trabalho. Estou suando porque meu óculos já está até embaçando e a gente se vê depois. Oi pessoal, tudo bem? Não lembro a última vez que eu atualizei este vlog aqui. Hoje é domingo, dia 21 de abril. Tive algumas semanas meio insanas aí, então está dificultando um pouquinho a minha vida, mas estou aqui para conversar com vocês. Não consegui avançar tanto quanto eu gostaria na Biblioteca da Meia-Noite. No momento estou na página 122, vou dar um gás para terminar essa semana e, se der tudo certo, eu solto ele na próxima quinta-feira, então vamos torcer para que isso aconteça e que vocês estejam vendo esse vídeo na quinta-feira. Bom, em que pé que estamos no livro, né? A nossa personagem principal aqui, a Nora, ela tá na Biblioteca da Meia-Noite e ela é apresentada então ao livro dos arrependimentos. Esse livro vai ter os arrependimentos da vida dela, basicamente bem aí autoexplicativo. Então vai ter coisas como, eu queria ter sido nadadora, eu queria não ter desistido de tal coisa. Então é uma série de sessões assim, onde ela tem os seus arrependimentos e ela vai então, pelo que eu entendi, passar por todas essas vidas onde esses arrependimentos teriam sido sanados. Então, como eu comentei, né, na última atualização, o gato dela morreu. Então, ela falou que ela queria viver numa vida onde ela não deixou o gato dela sair para a rua e por conta disso ele não teria morrido, né, atropelado. Então, ela vive essa vida. Uma das vidas que ela vivencia é a que ela se arrepende de ter terminado o noivado 2 dias antes do casamento com o noivo. E ela vai vivenciar essa vida, né? Antes dela entrar nessa vida especificamente, tem uma parte aqui que fala o seguinte: quando sua mãe morreu 3 meses antes do casamento, a dor de Nora foi imensa. Embora ela tivesse sugerido que adiassem a cerimônia, isso não aconteceu e o luto de Nora se misturou à depressão, à ansiedade e à sensação de que sua vida tinha saído do controle. Então a gente vê aqui uma pessoa que não tem os seus limites respeitados nas relações. E, além disso, é um quadro aí bem depressivo, bem ansiogênico. Ela vai vivenciar, então, essa vida dela com o marido daí, né? Eles teriam casado, teriam dado certo a relação deles. Mas ela vê que eles não estão felizes, que eles estão tentando ter um filho para consertar o relacionamento, que aparentemente ele traiu ela com uma moça, que ele se entregou ao alcoolismo e uma diversas outras coisas que ele faz, que ela percebe então que ela fez bem em não seguir com esse relacionamento. O que a gente vai perceber então aqui, que é o que está aparecendo, né, nesse livro? Que todos os arrependimentos que ela tem na vida dela, na verdade, se ela tivesse vivido aquelas vidas, não teria sido melhor, e a vida que ela vive é a melhor possível. Um pouquinho conexão aqui com Cândido, talvez. No Cândido a gente tem, né, essa premissa de que a vida, ela é o melhor dos mundos que ela poderia ser, independente daquilo que você esteja vivenciando. Então, eu acho que vai ter aqui como desfecho que a vida que ela tem, né, que a vida pela qual ela tentou dar fim, que ela tá então nesse limbo, é o melhor que ela poderia ser, até porque tem uma outra parte aqui que comenta sobre a vida dela caso ela tivesse sido nadadora e ela está no momento em que ela está tomando remédios antidepressivos, a mãe dela faleceu, o pai dela acabou se separando da mãe dela e teve um outro relacionamento. Nessa realidade, o pai dela está vivo, mas ela perdeu a mãe. Então, assim, cada escolha é uma renúncia. Eu acho que se você assistiu o Efeito Borboleta,
você lê o livro. E eu acho que o Efeito Borboleta é melhor. Por quê? Porque eu acho que está ficando, e está, na verdade, muito superficial a história, tá? Então eu não tô ansiosa para saber o que vai acontecer, eu não me conectei com a história, eu acho que é uma história bem óbvia, na verdade. E entre capítulos, a gente tem aqui algumas postagens que ela faz, né? Deixa eu até pegar uma aqui agora para falar para vocês. Ó, a última atualização de status que Nora havia postado antes de se ver entre a vida e a morte. Tô com saudade do meu gato, o gato que estava morto, e escrito também, estou cansada. As mensagens, então, vão ser um insight de como as pessoas com ideação suicida pensam, como elas se comportam. Todas as pessoas vão pensar e se comportar assim? Não, mas eu acho que isso serve, assim, de um alerta, né, de como as pessoas podem se comportar. Não estou gostando do livro, não estou apaixonada por ele, mas me comprometi em ler, já que os membros do canal escolheram, né, entre as opções que eu dei, este livro aqui, mas essa leitura há de sair. Estou então com algumas outras leituras em andamento aqui. Não consegui avançar tanto nesse livro também porque eu fiz o desafio de 5 livros em 5 dias com a Nicole, então eu priorizei essas leituras. E como o próprio livro aqui da Biblioteca da Meia-Noite está nos analisando, cada escolha é uma renúncia, então voltei para a leitura da Biblioteca da Meia-Noite, espero concluir ainda esta semana. Vou tentar fazer mais alguns updates aqui ao longo dos próximos dias e a gente se vê então depois. Gente, vocês me pediram lá no Instagram para ver o meu caderno de anotações, tá? Então, eu separo aqui no começo um espaço para listas. Então, aqui tem a lista de 12 livros para 2024. Aqui tem as leituras que eu faço no ano, né? Então, as leituras de janeiro, de fevereiro, de março, de abril, que está em andamento. E daí eu vou fazendo as listas também de ideias de conteúdo, as minhas tags literárias eu vou respondendo tudo aqui também, para ter isso como apoio quando eu vou fazer os conteúdos para o canal. Aqui especificamente entra o espaço então de anotações dos livros, tá? Como que é o meu processo normalmente? Eu leio o livro e vou anotando, ou anoto no livro e depois passo as anotações para cá. A Festa da Insignificância foi um livro que eu li no Kindle. Então, quando eu leio no Kindle, o que que acontece? Eu vou anotando enquanto eu estou lendo, porque não tem muito espaço, não tem muita margem para eu escrever. Então, eu fui escrevendo, né, parte por parte, colocando aqui as minhas anotações, meus principais pensamentos e reflexões. E eu gosto de deixar assim, ó, no post-it, o que é referência do livro. Então, uma passagem muito marcante, uma parte que eu gostei demais. Então, eu sempre deixo ele como post-it. Sempre não, né? Sempre que dá. Então, eu fiz isso com a Festa da Insignificância, fiz isso com o Velho Mar. Então, aqui eu só coloquei tópicos de coisas que eu fui pensando. E esse é um livro que eu fiz um outro esquema. Eu li o livro e depois fui ver algumas resenhas e compilei aqui os principais temas que aparecem no livro e também peguei isso com base no que tem de texto de apoio na minha edição, daquela edição de luxo do Velho Mar. O Deserto dos Tártaros é um livro que eu anotei muito nele durante a leitura. Deixa eu lá pegar para mostrar para vocês. Então aqui vocês podem ver que aqui no livro, logo na introdução, na apresentação, tem um monte de marcação, um monte de coisa que eu fui destacando. E o que que eu faço? Eu fui compilando daí essas informações aqui no meu caderno de anotações. Então aqui tem um resumo, quando eu coloco um asterisco assim é porque é uma parte mais importante. E aqui eu fui fazendo daí alguns resuminhos do que acontecia em cada capítulo até o final do livro. O Grande Gatsby é um livro que eu ainda estou fazendo fichamento, ainda estou estudando sobre ele para fazer a resenha. Galateia, aqui eu fiz um resumo da história, porque foi uma história um pouco mais difícil de conexão para mim. Judas, o Obscuro, foi um livro que eu li ele e fui fazendo bastante anotação ao longo da leitura. E essa aqui é o compilado, então, dos meus pensamentos. Aqui tem algumas frases. Às vezes eu quero colocar só a menção à página, que são páginas importantes para a história. Então, eu coloco só a numeração. O Morro dos Ventos Uivantes também coloquei aqui algumas anotações. O Estrangeiro foi um livro que eu li no Kindle, então vocês podem ver que quando eu leio no Kindle, fica bastante coisa no papel, porque eu não tenho como buscar depois as informações
lá no aparelho, né? Eu acho que não fica tão prático. Então eu coloco tudo no papel e aqui coloquei as minhas anotações. Aqui no papelzinho, né, no post-it, são referências diretas ao livro. E aqui também tem em rosinha, né, são referências diretas do livro. Memórias do Subsolo, estou estudando. O desafio de 5 em 5, que eu fiz algumas sinopses aqui, algumas coisas para eu lembrar do processo. E por fim, é isto. Eu peguei um outro livro aqui para mostrar para vocês, que é o meu livro da brincadeira, do Milan Kundera, para vocês terem uma noção de como que está ficando o livro. O que eu estou fazendo? Estou fazendo as minhas anotações todas nele, como vocês podem ver. Tem margem escrita, tem bastante post-it. E daí, quando eu terminar a leitura desse livro aqui, na verdade, quando eu chegar em 50%, eu vou concatenar todas as informações no caderno, vou fazer um resumo, até para eu conseguir fazer o vídeo de 50%. Então, acaba que a história fica muito fixada por conta desse processo de anotações, de marcações e também de anotar no papel, fazer os resumos que me ajudam bastante, e dessa forma que eu me organizo. Espero que tenha ficado claro para vocês essa minha baguncinha. Oi pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 24, estou perdida no calendário. Ontem foi aniversário do meu marido, a gente foi jantar, acabei esquecendo de gravar para vocês. Porque assim, gente, eu tô terminando o trabalho, fico sem cabeça para absolutamente nada. Então, esse vlog ficou um pouquinho caótico, mas prometo melhorar e vim falar para vocês que eu terminei finalmente a Biblioteca da Meia-Noite. E tenho comentários. A última vez que eu comentei com vocês, eu tava na página 122. O livro tem 300 páginas, então assim, eu dei um gás para terminar, porque eu queria me livrar desse livro, para ser bem sincera, para ser bem transparente com vocês, porque eu não gostei. Na última atualização, a gente falou um pouco, né, de como que tava o livro, e aqui, basicamente, ela vai continuar pulando de vida em vida, uma em que ela decidiu ser nadadora, outra que ela decidiu ser geologista, não sei se é esse o nome, um que ela resolveu casar com o cara que ela terminou na véspera do casamento, todas as vidas potenciais, todas as renúncias que ela fez ao longo da vida, ela resolve, né, reviver e entender como que seriam essas possibilidades, e cada escolha é uma renúncia. Uma coisa que fica bem evidente aqui é que nos momentos que ela tentou conversar, que ela tentou impor os limites dela não foram respeitados. Então isso é interessante de perceber, porque isso contribui para o quadro psicológico dela e mostra essa predisposição, né, de como que as relações dela são estruturadas, como não são relações saudáveis também. Então em uma das vidas dela, ela vai pular aqui para uma, né, que ela fica pulando de vida em vida, em que ela é geologista, ela tá no Ártico pesquisando sobre geleiras, ela tem um confronto com um urso polar e ela consegue se salvar. Então assim, super verossímil a história. Eu sei que basicamente a história não é verossímil porque ela tá numa biblioteca da meia-noite, mas a gente pode pensar, né, pessoas que estão entre a vida e a morte normalmente relatam algum tipo de experiência transcendental. Talvez seja isso que ela estivesse vivenciando aqui, mas poxa, ela vivenciar uma vida onde ela tem uma luta com o urso polar e ela não é morta, não tem suspensão de descrença que consiga lidar com isso. E nessa vida que ela lutou com o urso polar, ela vai encontrar um cara, se não me engano o nome dele é Hugo, que ele fica pulando de vida em vida como ela. Ele fala que eles se chamam Sliders e que ambos, e que ele já conheceu outras pessoas assim, em várias vidas. Então eles acabam conversando, nessa vida potencialmente eles ficariam juntos, eles acabam passando uma noite junto. Ela ficou extremamente insatisfeita com a performance dele e acabou encerrando a vida, né? Porque toda a vida se encerra no momento em que ela percebe que não é aquilo que ela quer pra si e não é aquilo que ela tá procurando. Então ela volta daí para a Biblioteca da Meia-Noite e reinicia em uma outra vida. Eu achei até que esse ponto é interessante, e esse cara fala que é melhor que as vidas, né? Ele prefere ficar pulando de vida em vida do que voltar para a vida original dele. Isso dá a entender que talvez ele esteja em coma para que ele passe tanto tempo conseguindo pular de vida em vida.
Tem uma parte aqui no livro que eu queria comentar com vocês, que é na página 207, que ela percebe que ela tinha vivenciado somente a vida, que tinha o sonho das outras pessoas. Então, comprar um pub com o marido era um sonho dele, ser nadador era um sonho do pai dele, ser geologista foi uma ideia que uma bibliotecária deu para ela. Então, eram sempre inputs de outras pessoas, ela percebeu isso. Por fim, ela fica presa, entre aspas, né? Ela vive muito tempo uma mesma vida em que ela é casada com um cara que na vida original dela era médico e nessa vida que ela tá vivenciando também é. E foi ele que encontrou o gato dela morto e foi super gentil com ela e tudo. Nessa vida que ela vem a vivenciar, eles estão juntos, eles têm uma filha e eles basicamente têm uma vida ali de comercial de margarina. E um dos sentimentos que ela tem é que ela entra nessas vidas e ela se sente uma impostora, porque não é a vida dela de fato, não é ela que tá vivenciando, ela entra como uma pessoa alheia ali na vida da pessoa, sem conhecer os outros, sem ter o histórico, sem tudo, então ela sente que ela está roubando o tempo dos outros, ela vivenciando aquilo. Nessa é um pouco diferente, ela sente que ela pertence àquela vida, é aquela vida que ela quer ter, ela começa a amar a própria filha, começa a amar o marido e amar as coisas que eles têm construído juntos. Só que daí esse link dela, né, esse insight dela de que aquela vida não foi a vida que ela construiu e não é a vida dela, faz com que daí ela queira viver uma vida como aquela, e é quando ela sai da biblioteca da meia-noite e acorda da sua tentativa de suicídio. Eu acho que ela tomou algum tipo de veneno, algum tipo de remédio, porque falam que ela acorda vomitando e ela é levada para o hospital. No hospital ela encontra daí com o irmão dela pede desculpa por ter se afastado e tem uma mensagem final de que e as coisas melhoram, né, depois que ela acorda. Aí a mensagem final é de que às vezes a gente só precisa dar um pouco mais de tempo para as coisas melhorarem. Eu gostei dessa mensagem final, mas eu achei que essas passagens entre vidas e vidas, não a quantidade delas me incomodou, porque são muitas, mas sim a falta de profundidade nos insights que ela vai tirando e que vai gerando as mudanças na mentalidade dela de como que ela encara a vida. Então, eu acho que para mim esse é o principal ponto, porque ela começa a tirar conclusões do nada. Tem um outro livro que eu li, que é o Divinos Rivais, que tem blog de leitura, foi o primeiro vlog que eu fiz aqui no canal, em que eu comento exatamente isso. As pessoas tiram insights que não tem nenhum tipo de ordem, não tem nenhum tipo de lógica, não teve nenhum evento ali mais específico que gerasse, né, esse tipo de reflexão. Então eu achei que ela acaba tirando algumas conclusões e parece que é muito fácil. Não tem essa profundidade emocional e psicológica para uma pessoa que teve uma tentativa de suicídio, apesar de que eu acho que a construção dos sintomas de uma pessoa com ideação suicida é muito bem construído, mas a forma com que o personagem se comporta no livro, a forma com que ele toma as próprias conclusões, a forma com que ele decide voltar para sua vida original, ela volta para a vida original e ela percebe que a vida dela é cheia de potencialidades, e isso me dá uma sensação de que é simplificar muito o processo. Então não é que a pessoa que teve uma tentativa de suicídio, ela vai voltar e ver que, nossa, eu amo minha vida, eu amo tudo, e agora eu vejo que eu quero viver e quero me agarrar com todas as possibilidades dela. Não é assim, eu acho que isso pode gerar uma expectativa desalinhada de pessoas que estão passando pela mesma coisa. Então, dessa forma, né, eu não gostei do livro, ele ficou chato, ele ficou enfadonho, porque a gente não tira muitas lições, a gente não aprende muitas coisas. E como eu comentei na última atualização, se você assistiu o Efeito Borboleta, você já leu esse livro. Eu acho que o Efeito Borboleta é melhor. Ele traz muito essa reflexão de como algumas decisões pequenas podem mudar tudo. E eu acho que ela julga muito rápido e muito fácil as vidas que ela construiu, as vidas possíveis que ela construiu, e que ela poderia ter aprendido mais com essas coisas, e não sinto que isso aconteceu no livro.
Gente, eu acho que por hoje é isso então. Obrigada por acompanharem mais um vlog aqui do canal. Quero agradecer especialmente aos membros do canal. Se você não é um membro ainda, fica aqui o convite para que você se torne membro. Por sinal, chegou um livro novo aqui em casa, que é a Arte do Romance. Esse livro aqui eu vou ler para fazer conteúdo para a área de membros. Então essa semana tá meio corrida, não consegui fazer ainda conteúdos extras, mas semana que vem tudo indica que minha vida vai entrar em ordem e que eu vou conseguir fazer daí alguns conteúdos que eu estou bem ansiosa para criar. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Não esqueça de deixar um like, de se inscrever e de compartilhar também esse vídeo com alguém que possa se interessar por essa jornada aí de leitura que eu fiz ao longo do vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.